Terça-feira eu dei folga ele hoje. Bom, ruim não, tô vendo aqui agora. Bom, pessoal, vamos lá. O nosso tema central é isomeria. Isomeria é nosso tema central. A aula de hoje é bem leve, mas ela vai usar um pouco o que vocês aprenderam na aula de terça, que foi uma aula um pouco mais complexa, uma aula que exigiu muito mais de vocês. Bom, quando se fala isomeria, alguém se habilita em falar um pouco mais a respeito do significado desse termo? O que seria isomeria? Compostos que têm a mesma forma molecular. Boa, Mari. Iso vem de igual. Iso vem de igual. Se tem isótopos, igualdade no número de prótons. Isóbaros, igualdade no número de massa. Isótonos, igualdade no número de nêutrons. Isômeros, uma igualdade no número de átomos que formam aquela molécula. Ou seja, uma igualdade que diz respeito à fórmula molecular. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, no entanto, são compostos diferentes com propriedades diferentes. Bom, por exemplo, C2H6O. C2H6O. Temos aqui uma fórmula molecular. Com essa fórmula molecular, eu posso, por exemplo, colocar isso aqui e colocar isso aqui. Se vocês contabilizarem o número de carbonos nos dois, é 2. Aqui no primeiro, temos 1, temos 2. Aqui no segundo, temos 1, temos 2. Se você contabilizar o número de hidrogênios, vai dar 6. Se você contabilizar o número de oxigênio, vai dar 1. Mas perceba que, claramente, esses dois compostos são diferentes. Bom, treinando um pouco vocês funções orgânicas. Qual é a função orgânica desse primeiro? Álcool. Um álcool, perfeito. Qual é a função orgânica desse segundo? Éter. Perfeito. Perfeito. Pessoal, então, claramente, existe uma diferença entre eles. São compostos com a mesma forma molecular, mas há diferenças. Essas diferenças elas podem ser facilmente notáveis ou, às vezes, nem tanto. No caso, um é álcool e o outro é éter, isso vai causar uma diferença em diversas propriedades físicas. Alguém se habilitaria a dizer pelo menos 3 propriedades físicas que esses dois compostos vão apresentar de diferente um do outro? Ponto de fusão. Parabéns, Lu. Ponto de fusão, ponto de ebulição e uma terceira, densidade. Perfeito. E uma principal. Faltou uma principal na minha concepção. Volatilidade é uma também, Eric, mas não é a principal do meu ponto de vista. A principal é essa que eu estou pensando e a ponto de ebulição. Alguém conseguiria imaginar qual é essa que eu estou pensando? Ponto de fusão já foi, ponto de ebulição já foi, densidade, volatilidade, tem uma que é importante. Lu, a polaridade vai relacionar diretamente com qual outra propriedade? Você acertou de maneira indireta. Vamos no ponto exato.
a polaridade desses dois compostos são diferentes. E essa polaridade vai relacionar em qual outra propriedade? Forças intermoleculares também é diferente. Polaridade, forças intermoleculares, geometria, todas essas propriedades vão relacionar com a solubilidade desses compostos em água, exigindo um pouco mais do conhecimento de vocês. Entre esse álcool e esse éter, qual dos dois espera-se que seja mais solúvel em água? O álcool. Por que o álcool? Porque forma pontes de hidrogênio. Boa, parabéns, perfeito. Então, pessoal, vocês entenderam claramente o significado de isomeria. Isomerias são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. No entanto, a organização com que esses átomos se encontram nessa molécula vai fazer com que esses compostos sejam diferentes. E essas diferenças vão ocasionar uma diferença na temperatura de fusão, na temperatura de ebulição, na densidade, na solubilidade, na polaridade, nas ligações intermoleculares e assim sucessivamente. Bom, como eu pontuei... Alan, Pergunte. repete por que o éter é mais polar que o álcool. Porque no éter, tipo, também tem carbonos ligados a hidrogênio, né? Então, O éter é mais polar, é... Não, desculpa, o álcool é mais polar. Por quê? porque o que prevalece, Lu, é qual dos dois tem uma ligação intermolecular mais forte com a água. Não, você perguntou qual dos dois é mais polar. Qual dos dois tem uma ligação intermolecular mais forte? Vou falar que os dois têm a mesma. Lu, preste atenção. O éter tem ligação de hidrogênio, Lu, na sua opinião? Ah, não, entendi. No caso, teria que ter um oxigênio e um hidrogênio juntos, né? Ó, imagina o tio Elan puxando a sua orelha aí, tá bom? Segundo puxão do dia, viu? Puxei da esquerda, agora puxei da direita. Bom, pessoal, veja bem. Essas diferenças, às vezes, ela é extremamente perceptível, clara, e às vezes exige um pouco mais de conhecimento de vocês. Bom, dessa forma, a isomeria, ela pode ser classificada. A isomeria, ela pode ser classificada de duas formas. A primeira é uma isomeria plana. Isomeria plana. A segunda é uma isomeria espacial. E a segunda é uma isomeria espacial. Bom, quero treinar a memória de vocês. Eu tenho aqui muitos alunos nessa turma online aqui agora, nesse momento, que foi nosso aluno de revisão, que foi nosso aluno do extensivo e já viu essa aula também com o tio Elan. A isomeria plana se divide em 4 outros tipos de isomeria. Quero testar a memória de vocês. Quem é que consegue se lembrar quais são essas isomerias planas? Função, posição. Perfeito. Prossiga. Também, né, Alan? Como? Tautomeria? Boa. Metameria também é, né? Exato. Função, cadeia, posição e compensação. A isomeria de compensação é também chamada de metameria.
E temos um caso especial de função chamada de tautomeria. Bom, pessoal, preste atenção na lógica. Boa, Bia, trocou. Função, cadeia, posição e compensação, que pode ser chamada também de metameria. Bom, preste atenção, pessoal. Uma isomeria do tipo de função são compostos que têm a mesma fórmula molecular e tem diferentes funções. Mesma fórmula molecular e diferentes funções. Tio Elan, exemplo, esse que acabamos de fazer. Preste atenção, pessoal. Eu costumo dizer da seguinte forma. Esses dois compostos são parentes um do outro. Qual é o grau de parentesco entre eles? Eles só têm um grau de parentesco. Eles só têm uma fórmula molecular. Então, quando é que eles vão ser chamados de isômeros de função? Quando eles têm a mesma fórmula molecular, só que com funções diferentes. A primeira é um álcool, o segundo é um éter. Tio Elan, não entendi 100% não. Eu não vou deixar você perguntar ainda até chegar na posição. Chegou na posição, eu vou deixar em aberto para vocês perguntarem caso haja dúvida. Bom, isomeria de cadeia. O grau de parentesco aqui é mais próximo. Tem mais similaridade, tem mais igualdade, tem mais semelhança. O isômero de cadeia tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma função, mas tem cadeias diferentes. Tio Elan, um exemplo. Esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular. Caso você queira contabilizar, vai ser C4H10. Caso você queira contar aqui, a fórmula molecular entre eles é C4H10. Ou seja, tem a mesma fórmula molecular, como só tem carbono e hidrogênio, eles são hidrocarbonetos, só que a cadeia de cima é normal e a cadeia de baixo é ramificada. Perceba, são cadeias diferentes, mas eles têm duas semelhanças, a forma molecular e a função. Seguindo essa lógica, isomeria de posição. A isomeria de posição tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma função, tem a mesma cadeia, muda somente a posição. Tio Elan, me diz uma coisa. Ô, Elan, essa posição pode ser qualquer coisa, né? Ou posição de expulsão, uma posição de heteroátomo, qualquer coisa. Eu vou pontuar aqui, Mari, quais são essa posição. Essa posição pode ser uma... A posição aqui pode ser três coisas. Essa posição pode ser uma insaturação. Essa posição pode ser uma insaturação. Pode ser um grupo funcional. Ou pode ser uma ramificação. A mudança pode acontecer em um desses três. Tio Elan, você poderia fazer exemplo? Poderia.
Esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, têm a mesma função, têm a mesma cadeia. A diferença é que a insaturação existente nessas cadeias estão em carbonos diferentes. Aqui está no carbono 2 e 3, e aqui está no 1 e no 2. A mudança se deu na insaturação. Joelana, e o grupo funcional? Explica aí para eu entender. Bom, essas duas cadeias, ambas têm 3 átomos de carbono, têm a mesma quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. A diferença é que a hidroxila está no carbono 1 e a hidroxila está no carbono 2. A mudança na posição se dá no grupo funcional. E a terceira? Perceba que a ramificação na primeira é no carbono 2 e na segunda é no carbono 3. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que a posição não pode ser de um heteroátomo também? Alguém poderia me dar uma explicação por que a posição não poderia ser de um heteroátomo? Porque a Porque pode acabar metameria é de mudando a cada função. átomo, né? Como é que é, Mari? A metameria não é de um heteroátomo? Boa, Mari! Parabéns! A metameria é um caso especial de posição. A metameria é um caso especial de posição. Tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma função. Olha, tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma função, tem a mesma cadeia, só há mudança em uma posição. E essa posição é a posição de quem? De um heteroátomo. Se a mudança na posição for de um heteroátomo, o nome dessa isomeria é metameria. E a metameria é um caso especial de isomeria de posição. É lamisera. Por que só não acrescentou um heteroátomo aqui e tudo isso é isomeria de posição? Não sei. Literalmente não sei. Não sei qual razão, motivo, circunstância, por ter colocado essa metameria como um caso especial. Vale salientar que metameria pode ser chamada também de isomeria de compensação. Uma pergunta. Até o que foi feito nesse presente momento, o que está no quadro, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Pergunte. Professor, no caso da gente identificar esses compostos que são isômeros, a gente vai precisar da nomenclatura deles, certo? Ó, a nomenclatura é uma informação adicional que te auxilia mais ainda na identificação. Mas o fato de você, por exemplo, não saber nomenclatura não significa dizer que uma questão como essa você já tem que chutar de imediato. Mas, em questões mais bem elaboradas, de fato, sim, a nomenclatura do composto ela é importante. É porque a minha pergunta é na questão da posição. Por exemplo, se eu tiver... Tem as regrinhas de nomenclatura... Peraí, Clara. Para você não jogar esse spoiler fora, tá bom? Eu já sei o que você vai pontuar e eu vou aprontar, tá bom? Elon, você vai botar um exemplo de metameria aí, só para a gente copiar? Seu pedido é uma ordem. Quem foi que pediu? Foi, Gabi. Pronto, Gabi. Com toda certeza.
Meus queridos, não falem áudio. No chat. Vale também para você, Clarinha. Que tipo de isomeria está presente nesses dois compostos aqui? No chat, ninguém em áudio. Posso tirar sim, Yasmin, com toda certeza. Luísa começou, quero mais. Qual é a pergunta, Elan? Cortou para mim? Que tipo de isomeria existe entre esses dois compostos? Fecha o áudio, Mário. Eu colocaria de posição, porque a ramificação aí tá diferente. Pronto. Mari, Luísa, Clara, Ana, Lara, Karen, todos vocês, infelizmente, cairiam na pegadinha do aprofundamento. Eu tenho certeza que Clara, a pergunta que Clara fez foi justamente para contemplar um caso como esse. Era literalmente isso. Esses dois compostos, até parece, Clara, que você foi aluna de Tiana a longas datas, mas não, você acabou de me conhecer. Bom, esses dois compostos parece isomeria de posição, parece, mas não é. Sabe por quê? Porque vocês aprendem lá na química orgânica que o carbono 1 é o carbono mais próximo da ramificação, é o carbono mais próximo da insaturação, é o carbono mais próximo do grupo funcional. Então, ao você contar 1, 2, essa ramificação está no carbono 2. Significa dizer que o nome desse composto seria 2-metilbutano. E no de baixo, você iria contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O de baixo também é o 2-metilbutano. Significa dizer que esses dois compostos não são isômeros. Por quê? Porque eles são os mesmos compostos. Então, esse é um caso que, de fato, exige que você tenha um conhecimento mínimo de nomenclatura. Karen, Lara, Ana, Lu, vocês que pontuaram isomeria de posição, conseguiram entender a grande sacada do porquê. Eu coloquei isso aqui como aprofundamento. Isso aqui não é algo tão fácil, não. Tá bom? Pode perguntar, Larinha. Consegui. Eu tinha esquecido que o carbono 1 é sempre o que está, no caso, você vai olhar pelo que está mais próximo da insaturação, depois da ramificação. Insaturação, ramificação e grupo funcional. Então, aí eu tinha esquecido disso. Perfeito, perfeito. E para ficar bonitinho as anotações de vocês, e quem anotar isso aqui e querer postar um pouquinho, faz igual a Larinha, posta, marca Tio Elan, marca Vovô, fica feliz. Bom, metameria ou compensação, só para finalizar. Ô, professor, no caso seria então de quê? Não teria isomeria, cara. Ah, entendi, porque são iguais. Entendeu? Tá bom, entendi. E para fechar bonitinho, pessoal, o heteroátomo, perceba, de um lado tem 3 carbonos, do outro lado tem só 1. E nesse composto de baixo, de um lado tem 2 e do outro lado tem 2. Alguns autores atribuíram essa isomeria de compensação porque, segundo eles, isso não é comprovado quimicamente falando ainda, o oxigênio é bonzinho. Ele meio que quer distribuir a cadeia ao meio, ele quer compensar a cadeia, ele quer deixar tudo igual dos dois lados. Então, ele sai daqui e vem para cá. Por isso que alguns autores atribuem
esse tipo de isomeria como isomeria de compensação. Pergunta do tio Elan. Esse é o primeiro bloco. Bloco esse que não é muito clássico no Enem, não é muito clássico na Consultec, mas é clássico na Avalia. A Avalia gosta de cobranças objetivas diretas como essa. Então, é um conteúdo fácil de ser compreendido e vale a pena você anotar. Posso ir para o nosso outro bloco? Vocês me autorizam? Dá um joinha aí. Boa, Lu, boa, Lu. E a tautomeria, tio Elan esqueceu da tautomeria. A Ô, Elan, Oi. pode repetir essa parte porque considera de compensação? Ó, metameria. Você quer saber o porquê que alguns autores usam esse termo compensação, não é isso? Como tu explicou agora. O compensação é compensar. O que é compensar? Deixar por igual, certo? Deixar a cadeia dividida ao meio. Desse lado aqui, o oxigênio divide uma cadeia que tem quantos carbonos? 1, E aqui, 3. o que foi que esse oxigênio fez aqui agora? Ele entrou uma casinha e de um lado ficou com quantos? 3, Aham. 2, E aqui, 2. ele compensou a cadeia. Ah, tá, entendi. Mas lembrando, isso é somente uma maneira de você associar e equilibrar mais ainda nesse caso. Mas isso aí não há uma explicação química para isso não, tá bom? Certo. Larinha, pode perguntar, Larinha. Essa, no caso, a metameria, dependendo da forma que mudar, não é metameria, vai ser função, né? No caso, Ó, se ela não compensar a cadeia, aí vai ser função, ou vai mudar a função, aí vai ser outra função. ô, Larinha, eu nunca vi uma metameria que não houvesse essa compensação, vamos dizer assim. E primeiro, para ser de função, para ser isomeria de função, ela, presta atenção, ó. Quando é metameria, ela tem que ter tudo isso aqui. Para ser isomeria de função, basta ter as funções diferentes. Tendo as funções diferentes, esqueça tudo isso aqui. Não faz sentido nem julgar isso aqui, entendeu? Entendi. Pronto. Baixa a mãozinha aí para eu não me confundir quando você querer levantar novamente. A isomeria de função. Um caso especial de isomeria de função. Ovelha, pega uma garrafa de água para mim. Quando você puder, tá bom? Beijo. Bom, Ô, Elan, eu. tu pode relembrar a diferença de propriedade física e propriedade química? Porque me deu branco agora. Ô, Lu, a química é tudo que vai envolver uma reação química. Por exemplo, temperatura de fusão envolve alguma reação química? Não, Capacidade de sofrer uma combustão. envolve. Então, a capacidade de ser um combustível, a capacidade de sofrer combustão é uma propriedade o quê? Química. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, são propriedades que? Físicas. Capacidade de sofrer uma hidrólise. É químico ou físico? Ai, não sei. Hidrólise. O que é hidrólise? Uma quebra por água. Então vai sair água. Então você acha que é químico ou físico? Química. Porque teve uma reação? Isso. Fez sentido Entendi, para entendi. você? Entendi, prof. Obrigada. Nada. Bom, e um caso especial de função que vale a pena você ter o conhecimento é a tautomeria. Bom, para ser uma tautomeria, pessoal, preste muita atenção. A questão tem que mostrar para vocês dois compostos que apresentem uma situação de. Como é que é o nome dessas duas setinhas aqui? Isso aqui evidencia o quê? Isso aqui evidencia o quê? Que pode O acontecer. equilíbrio.
um equilíbrio. Para se ter uma tautomeria, pessoal, por que a tautomeria recebe esse nome especial? Por quê? Nesse primeiro caso, pessoal, existe tanto esse composto, é como, por exemplo, o seguinte, ó, eu poderia ter esse primeiro composto dentro dessa caixinha e poderia ter esse segundo composto dentro dessa bolsinha. Eu posso ter esses dois compostos isolados, beleza? No entanto, na tautomeria, não existe esses dois compostos isolados. Os dois se encontram ao mesmo tempo. Eles estão presentes ao mesmo tempo. Um se transforma no outro. E como Luciana colocou aí, Lu, estou gostando do seu nível e suas colocações são sempre colocações bem pertinentes. Parabéns. Bom, a tautomeria acontece principalmente entre enol e cetona ou enol e aldeído. São os dois compostos coexistindo ao mesmo tempo. Perceba, tem a mesma forma molecular, no entanto, somente funções diferentes. É uma isomeria de função. Então, tio Elan, basta pensar então que para ser tautomeria, basta ter a setinha, né? Tendo a setinha que está evidenciando que é equilíbrio, é tautomeria. Se não tem a setinha, se não tem nada dizendo que é equilíbrio, é só isomeria de função. É isso mesmo. Somente isso. Beleza? Ô, professor, repete, por favor, só o que você falou da tautomeria, que elas se coexistem? Isso. Uma se transforma na outra? Isso, cara. Na tautomeria, o enol se transforma na cetona e a cetona se transforma no enol. Os dois compostos coexistem ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui existe esse e existe esse. Aqui os dois coexistem. Os dois estão presentes no mesmo espaço. Tá certo, obrigada. Pronto. Lu, sua Elan. colocação foi bem pertinente. Pode haver mais de uma isomeria ao mesmo tempo e essa isomeria haveria uma ordem de prioridade? Lu, mais uma colocação extremamente importante. Elan, é cetoenólica e tem outro tipo de tautomeria qualquer. Cetoenólica e cetoaldônica. Enol e cetona e enol e aldeído. Pode escrever isso no quadro, por favor? Como é que é, Clara? Pode escrever isso no quadro? Clarinha, é o que Luciana digitou aí no chat. Isso aqui acontece com um enol e uma cetona ou um enol e aldeído. E recebe como... É porque eu não entendi os nomes direito. Os nomes que alguém falou. Os nomes, está dizendo um fenômeno. Isso. Cetoenólica ou... Nem eu sei escrever direito, viu? Ou aldônica, ou aldoenólica. Aldoenólica. Clarinha, se não for isso, é algo parecido com isso, tá bom? Entendi. Obrigada. Se alguém pesquisar aí, se alguém querer pesquisar para conferir o nome e colocar no chat, Tchelan fica feliz. Tá certo, Elan. É isso mesmo. Eu gravei a frase. Estou feliz, Maria comeu pão. Tautomeria, função, metameria, cadeia e posição. Eu gravei a frase. Estou feliz, Maria comeu pão. Boa. Tautomeria, função, metameria, cadeia e posição. Certinho. Mas na minha humilde opinião, o máximo do máximo que vocês poderiam se deparar, é aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí. Deixa eu reescrever na verdade.
na minha humilde opinião, o máximo que vocês poderiam ser confrontados é esse composto 1 com esse composto 2. O máximo. Vocês acham que entre esse composto 1 e 2, que tipo de isomeria se faz presente? Isomeria, bora, quero mais. Isomeria de função. Mas você concorda que nessa primeira aqui, a cadeia é normal. A segunda cadeia é ramificada. Mas preste atenção, foi o que Lu pontuou aí. Pessoal, você vai na ordem. Tem isomeria de função, seja ela função normal ou tautomeria normal, se tem isomeria de função, acabou. Acabou, nenhuma delas vai existir. A isomeria de função, ela é a manda-chuva. O máximo que eu acho, na minha humilde opinião, que vocês poderiam ser confrontados é essa situação aqui. Pergunta, vocês entenderam? Mas aí, no caso, se tiver função, se tiver, por exemplo, cadeia e posição, aí quem manda é cadeia. É tipo isso? É tipo isso. Não acho que isso vai acontecer. Para ser bem sincero, nunca me deparei com uma situação nem essa. Mas essa aqui seria passiva de cobrança. Mas cadeia e posição, não acho não. Tá bom? Mas o macete de Luciana aí é super bem válido para quem deseja se aprofundar um pouco mais. Beleza? Bom, vamos para a isomeria espacial. Alan, Oi, a força intermolar do éter é de polo, né? correto? Isso também, eu sempre confundo, tipo, isomeria de função na minha cabeça é porque eles têm a mesma função e não uma função diferente, entendeu? Tem um macete pra lembrar? Presta atenção, Lu. O nome que está na isomeria é o que de fato tem de diferente. Tem a função diferente, tem a cadeia diferente, tem a posição diferente. Beleza? Entendi, beleza. Pronto. Isomeria espacial. Você pode ter a isomeria geométrica, ou também chamada de cis e trans, ou você pode ter isomeria óptica. Bom, quando são cobradas essas isomerias, comumente costumam ser questões relativamente fáceis. Bom, para que haja isomeria cis ou trans, pessoal, é necessário que uma condição seja obedecida. Bom, vou ser bem sincero, tá bom? Eu vou tentar a sorte. Graças a Deus, Papai do Céu sempre colocou a sorte do meu lado. Eu vou dizer algo aqui que não é correto, mas que atende 99% dos casos. Eu quero acreditar que se cair na UESB, vai estar nesses 99% dos casos. Por quê? Porque pode haver isomeria geométrica cis e trans em cadeias fechadas. Mas, pelo histórico que se tem, na Bahia, vou ser bem sincero, nunca me deparei com nenhuma questão de nenhum vestibular tratando isomerias geométricas em cadeias fechadas. Inclusive, eu tentei buscar um banco de dados com 3 questões. 3, eu só queria 3. Isomeria geométrica cis e trans com cadeias fechadas, e só fui capaz de encontrar uma. Então, não vou trazer essa informação para vocês por achar desnecessário para o processo seletivo que vocês vão prestar. Desse modo, eu quero restringir da seguinte forma. Isomeria cis e trans vai acontecer somente quando houver uma insaturação. Essa insaturação pode ser dupla ou tripla, beleza?
Bom, comumente, em 99% dos casos, essa insaturação é entre carbonos. Se for entre carbonos, que é 99% dos casos, para que tenhamos uma isomeria geométrica, uma seguinte condição tem que ser obedecida. O carbono faz 4 ligações. Então, G1 tem que ser diferente de G2. G1 tem que ser diferente de G2. Para eu validar isso que eu acabei de colocar para vocês, eu vou colocar aqui um composto com 2 situações. E vocês vão me dizer em qual delas não existe isomeria. O Elan, para mim tá um pouquinho difícil visualizar. O que é que tá escrito de laranja, sei lá, vermelho? G1, G2. G1, G2. Pegou? Pegou, Peguei, Mari? obrigada. Pronto. Pessoal, esse aqui é a situação 1 e esse aqui é a situação 2. Em um deles não tem isomeria, pelo que eu acabei de ensinar a vocês. Responda no chat qual dos dois não tem isomeria e por que não. E por que não? Quero participação ativa de vocês. Na 1 ou na 2 não tem isomeria. E por que não tem isomeria? Guilherme, você brocou, garoto. Parabéns. Foi rápido, direto, objetivo. Parabéns mesmo. Pessoal, cada interseção dessa aqui que eu estou pintando em vermelho, cada interseção dessa aqui que eu estou pintando em vermelho, é um átomo de carbono. Beleza? Cada carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui, pessoal, ele está fazendo 2. Por ele estar fazendo 2, ele ainda está faltando mais 2. Com quem é que esse carbono está fazendo 2 ligações aqui, mas que a estrutura não está mostrando? O hidrogênio, ele está ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio. Toda ligação que estiver faltando no carbono é sempre completada com o hidrogênio. Então, você vai perguntar, tem dupla? Tem. G1 é diferente de G2? G1 é diferente de G2? Não. Pergunta, pessoal. Vocês entenderam por que aqui não tem isomeria geométrica? Vocês entenderam que a condição não foi obedecida? Pronto. Perfeito. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Agora, não pode ocorrer com ligação tripla também ou só dupla? Mas, em toda a minha carreira, eu tenho 8 anos como professor, até hoje eu só vi uma questão com isomeria, cis e trans, envolvendo ligação tripla. E essa questão, inclusive, foi do Enem. Mas, tirando essa questão, nunca tinha visto em nenhum outro local. Até mesmo os livros de ensino médio não abordam. Bom, pessoal, esse carbono aqui que eu estou pintando de vermelho mais forte, ele está fazendo quantas ligações? 4. Não. Nesse momento ainda não. Ah, tá. Então 3. 3. E esse carbono aqui de baixo está fazendo quantas ligações? 3 também. 3 também. Bom, pessoal, em ambos carbonos está faltando um hidrogênio.
O que você faz? Você vai traçar uma linha pontilhada. Você vai traçar uma linha pontilhada que passa no meio desse carbono, no meio desse carbono. Trace uma linha. Trace uma linha. Trace uma linha. Pronto. Traçou essa uma linha? Traçou essa uma linha? Puxe agora o hidrogênio que está faltando e o hidrogênio que está faltando. Puxe o hidrogênio que está faltando. Puxou? Pergunto para vocês. Alguém me responda em áudio, se possível. Nesse primeiro carbono, o hidrogênio está para cima da linha ou para baixo da linha? Para cima. Para cima. E nesse segundo carbono, o hidrogênio está para cima da linha ou para baixo da linha? Para baixo. Então, se um hidrogênio está para cima e o outro hidrogênio está para baixo, essa isomeria vai ser cis ou vai ser trans? Trans. Trans. A isomeria trans é quando os grupos que são iguais estão transversal. Significa que eles estão em lados opostos. E se os hidrogênios estivessem do mesmo lado, Elan, se vire, meu irmão, se lasque você para lá. Você vai fazer agora uma isomeria onde os hidrogênios estão os dois para cima, para que eu possa entender. Você que se lasque. Bom, G2. Vamos lá. Essa anterior foi trans, porque os hidrogênios estão transversais, estão em lados opostos. Essa aqui, o que você vai fazer? Pinta de vermelho a bolinha bem grande, trace uma linha e olha. E olha. Traçou a linha e olha. Olha direitinho. Nesse carbono já tem gente pro lado de baixo. Aqui é uma dupla, tá bom? Se tem gente pro lado de baixo, o hidrogênio vai ficar pro lado de cima. A mesma coisa com esse outro carbono. O hidrogênio vai ficar pro lado de cima. Os átomos de hidrogênio estão do mesmo lado. Se eles estão do mesmo lado, a isomeria é cis. A isomeria é cis. Cis do mesmo lado. Trans, lados opostos. Pode perguntar, Clarinha. Ô, professor, eu classifico como cis e trans olhando só tipo, hidrogênio ou eu posso classificar já de acordo? Porque, por exemplo, ali na ligação, só pela cadeia, tipo, os carbonos que estão ligados já estão, tipo, em transversal. E os outros também, tipo, ali na cis, também estão do mesmo lado. Então, eu poderia classificar pelos carbonos ou tem, tipo, alguma... Perfeitamente a sua visão, Maria. Você está tendo a mesma visão, mas oposta, contrário. Você está olhando para o que se tem de diferente, não é não? Como assim? Não, é tipo assim, eu tô perguntando, por exemplo... Você está olhando para a cadeia. Isso. Aqui tem carbono, aqui tem carbono. Significa dizer que está faltando hidrogênio. Então, tem hidrogênio aqui e hidrogênio cá. Sim. Exato, você está certíssimo. Não, mas é isso. É porque, tipo, por exemplo, ali naquela cadeia, na primeira que teve o trans ali, os meus carbonos que estão ligados, eles já estão na transversal. Eu poderia classificar como trans só com base nesses carbonos?
Poderia Entre os perfeitamente. átomos de os Você hidrogênio. está aplicando um conceito, só que você fez uma adaptação. Você está tomando como referência para você os átomos de carbono, mas conceitualmente falando, você tem que tomar como referência os átomos iguais. Os grupos iguais têm que estar do mesmo lado ou de lados opostos. Você Entendi. está fazendo uma adaptação do conceito, entendeu? Porque aí, no caso, está certo porque eu estou olhando dois carbonos, não é isso? E os carbonos são grupos iguais. Entendi. Perfeito. Aí, por exemplo, eu não poderia olhar um carbono e um hidrogênio. Que aí- Exato. Entendi. São grupos diferentes. Entendi. Obrigada. Bom, pessoal, pode Eu não perguntar. entendi, não, porque o primeiro. Então aí tem cis e trans na mesma molécula, porque esses Isso, dois, aqui, esses dois primeiros que você botou seria cis. ó, esse aqui não é isomeria, esse aqui é trans e esse aqui é cis. Ah, entendi, porque eles são iguais, tem que ter 4 ligantes diferentes. Entendi. Presta atenção, ele tem que ter, ó, cada carbono desse aqui, da dupla, tem que ter 2 ligantes diferentes, o carbono da dupla. E os ligantes desse carbono, um deles vai ser igual ao do outro carbono. Perceba que esse aqui tem hidrogênio, esse aqui também tem hidrogênio. Como os átomos de hidrogênio estão do mesmo lado, eles são cis. Por exemplo, aí tem a hidrogênio e hidrogênio. Se tivesse tipo hidrogênio e hidrogênio, tivesse tipo um cloro. Aí tem uma questão, como é que a gente olha, que tem que ver qual é o mais. Eu não lembro se é o mais. Que tem uma classificação. Qual é a regra que você tem que usar? Bom, Quando você aí, tem. quando você está falando de um aprofundamento, Mário, existe um caso especial onde os 4 grupos são diferentes. Aí você teria que usar uma nomenclatura chamada de E ou Z, onde você tem que adotar os elementos que têm maior número atômico. Se estiverem do mesmo lado, é Z. Se estiverem em lados opostos, é E. No entanto, na minha concepção, esse é um aprofundamento que eu diria que a chance de cobrança é quase que zero. Porque lembra que eu te mandei uma questão e era da valia, inclusive, e você disse que ia resolver na sala de aula. E ele falava de dextrógeno e levigógeno. Então, não é isso aqui não, Mari, é isso aqui ainda. Ela vai ser a primeira questão respondida assim que eu finalizar aqui. Entendi. Então, S e Z, S e Z, você falou, é só com relação aqui, se for mais átomo. Então, se tiver 4 diferentes, eu tenho que olhar o que tem mais átomos. O que tem maior número atômico. Entendi. Mas, Eu vou comparar os que tem maior número atômico. mas eu posso ser bem sincero, Mari? Para um vestibular da UESB, não invista tempo nessa parte, não? Confia em tio Elan. Tá bom? Bom, vamos lá. Tá bom. Para que tenhamos isomeria óptica, é necessário que se tenha a presença de um carbono quiral. Esse carbono quiral é também chamado de carbono assimétrico. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? Um carbono quiral ou um carbono assimétrico é aquele que está fazendo as ligações com 4 grupos diferentes. É aquele que está fazendo as ligações com 4 grupos diferentes. G1, G2, G3, G4. Quando isso acontece, teremos assim um carbono quiral, ou também chamado de carbono assimétrico. Bom, vamos olhar para esse exemplo aqui. Você precisa
saber avaliar muito bem. Esse carbono em laranja, ele é um carbono assimétrico. Ele é um carbono quiral. Por quê? Porque ele está ligado a esse grupo. Perceba que esse grupo é um grupo que só tem 2 carbonos. Ele está ligado a esse grupo. Perceba que esse grupo é um grupo que só tem 1 carbono e nada mais. Ele está ligado a esse grupo, que tem 2 carbonos e o oxigênio. E ele está ligado ao hidrogênio, que é o 4º grupo. Ele está ligado a 4 grupos diferentes. Ele é um carbono quiral. Ele é um carbono assimétrico. Aí a questão vai te perguntar o número de enantiômeros. O número de enantiômeros que essa molécula possui. Para você descobrir o número de enantiômeros, você vai elevar 2 a N. 2 a N, sendo que N é o número de carbonos quirais. Como essa molécula só tem 1 carbono quiral, então você sabe que essa molécula tem um total de 2 enantiômeros. O que são 2 enantiômeros? Existe um enantiômero chamado de levógeno e existe um enantiômero chamado de destrógeno. O que é isso? Bom, quando colocarmos essa molécula em um equipamento chamado polarímetro, vai desviar a luz polarizada para a esquerda e outro vai desviar a luz polarizada para a direita. O que desvia para a direita é o destrógeno. O que desvia para a esquerda é o levógeno. E caso você tenha uma mistura com 50% desses dois, esta mistura recebe um nome especial chamado de mistura racêmica. Então, basicamente, isomeria óptica é a capacidade de desviar uma luz polarizada. E para desviar essa luz polarizada, precisa ter um carbono especial chamado de quiral ou assimétrico, que é um carbono que faz ligações com 4 grupos diferentes. E a questão pode perguntar o número de enantiômeros. Bom, vamos lá, estou recapitulando. E a questão pode perguntar o número de enantiômeros. Enantiômeros nada mais é do que o número de isômeros que essa molécula possui. É apenas um nome especial. Para você descobrir o número de enantiômeros, você vai usar uma fórmula 2 elevado a N. Só que N é o número de carbono quiral. O número de carbono quiral é 1. 2 elevado a 1, 2. Significa dizer que ele tem 2 enantiômeros. E quando se tem 2 enantiômeros, significa dizer que um será chamado de destrógeno e o outro será chamado de levógeno. Bom, aprofundando um Ô, pouco... professor, desculpa, eu não entendi. E, no caso, é o carbono central, quando tiver só um carbono central ligado a 4, que é elevado a 1? Presta atenção. Primeiro, para ter isomeria óptica, precisa ter carbono quiral. Sim. O que é um carbono quiral? 4 funções diferentes ligadas ao carbono central. 4 grupos diferentes, beleza? Sim. Pronto. A questão vai te dar essa molécula. Ela pode te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Essa molécula, existe isomeria óptica? Para essa resposta ser sim, ela precisa ter um carbono quiral. A primeira pergunta foi:
Para se ter isomeria ótica, precisa ter um carbono quem? Quiral. E o que é um carbono quiral? O carbono central ligado a 4 carbonos, a 4 funções diferentes. 4 grupos diferentes. 4 grupos diferentes. Esse carbono aqui é ou não quiral? É. Esse grupo aqui tem alguém que é igual a ele? Não. Esse grupo tem alguém que é igual a ele? Não. Esse grupo tem alguém que é igual a ele? Não. Esse grupo tem alguém que é igual a ele? Não. Mas esse carbono aqui da ponta, ele não é ligado a um hidrogênio? Aqui é só um carbono. Aqui é só um hidrogênio. Ah, tá, entendi. Não. Então, você concorda que esse aqui é um carbono quiral? Sim. Então, a minha primeira pergunta foi: tem isomeria óptica? A resposta sim ou não? Sim. Porque tem um carbono que? Quiral. Pronto. Segunda pergunta. Nesse composto aqui, você terá um total de quantos enantiômeros? Enantiômeros é o nome bonitinho de perguntar quantos isômeros terá nesse composto. Para você responder essa pergunta, quantos enantiômeros tem? Você tem que aplicar uma fórmula. Qual é a fórmula? 2 elevado a N. O Caso que seria esse carbono que está ligado na parte de baixo, que é igual ao carbono central? Isso. Agora eu entendi. O que é N? É carbono quiral. Sim. Nessa molécula que eu acabei de desenhar, tem quantos carbonos quirais? Então, a pergunta foi: quantos enantiômeros tem essa molécula? Perfeito. Obrigado, professor. 2. Um aprofundamento. Desses 2, um será chamado de destrógeno e um será chamado de levógeno. Por quê? Porque ao pegarmos esse composto e colocarmos em um aparelho chamado de polarímetro, desse composto vai desviar a luz polarizada para a direita, destrógeno, e outro vai desviar a luz polarizada para a esquerda, levógeno. Se você colocar só o destrógeno, ele vai desviar só para a direita. Se você colocar o levógeno, ele vai desviar só para a esquerda. Se você colocar os dois, não haverá nenhum desvio, porque um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, vai acabar não tendo desvio. E se não tem desvio, recebe o nome especial de mistura racêmica. Lembre-se, eu adentrei em um aprofundamento quando eu falei de destrógeno, levógeno e mistura racêmica. Vocês precisam segurar o básico. Qual é o básico? Para se ter isomeria óptica, precisa de carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono ligado a 4 grupos diferentes. Dado um composto, vai perguntar: tem isomeria óptica? Para se ter, precisa ter carbono quiral. Segunda pergunta: quantos enantiômeros tem nesse composto? Basta você usar a fórmula 2 elevado a N, sendo que N é o número de carbono quiral. Perguntas? Pode perguntar, Clarinha. Ô, professor, é porque eu não estou conseguindo enxergar o que classifica essa óptica como isomeria. Bom, Clarinha, a sua pergunta, ela requer uma resposta um pouco complexa. Por que, Clarinha? Presta atenção. Essa isomeria aqui, ela é plana. Por que ela é plana? Porque se eu desenhar ela aqui, você consegue ver a diferença, não consegue? Uhum. Essa isomeria aqui, ela é o quê? Espacial. Significa dizer que a diferença está no Grupo? espaço. Tá. A forma com que essas moléculas ocupam o espaço. Nesse caso aqui, essa molécula, você olha assim, é lamisera. Não tem como ter duas moléculas iguais a essa. Tem.
Espacialmente falando, tem. Clarinha, posso ser bem sincero a você? Não me preocupa com Eu isso. só fui entender isso aqui. Isso aqui só fez sentido na minha vida há 4 anos atrás, quando eu estudei no meu mestrado um livro em inglês e que tinha um QR Code para eu assistir um vídeo experimental. Agora, Elan, eu tenho uma dúvida. Que carbono quiral, o assimétrico, eu tenho 4 ligantes diferentes, ou 4 grupos diferentes. E o enantiômetro, para eu saber quantos enantiômetros tem, é essa fórmula aí. Mas então, o que seria o enantiômetro? Gente, é um pouco difícil da minha parte dizer, mas é uma parte um pouco complexa da isomeria. Eu poderia ficar horas e horas com vocês aqui, e bem provável que muita parte disso aqui não fará sentido para vocês. Na minha opinião, não deveria nem haver cobrança disso aqui, porque isso aqui, a termos de ensino médio, não tem como ter uma explicação convincente para que isso faça sentido na vida de vocês. Eu, na minha humilde pessoa, estou apenas enfatizando somente, unicamente, aquilo que vocês precisam saber para o processo seletivo. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas, nesse contexto, vocês só precisam se limitar a uma coisa. Isomeria óptica, carbono quiral. Carbono quiral, 4 grupos diferentes. Para se saber o número de enantiômeros, usa a fórmula 2 elevado a n. Se tem 2 enantiômeros, um é destrógeno e um é levógeno. Isso significa dizer que um desvia para a direita e o outro desvia para a esquerda. E se colocar os dois ao mesmo tempo, não tem nenhum desvio, mistura racêmica. Vocês já estão no nível de aprofundamento que o concorrente nenhum de vocês está. Posso parar por aqui, validar tudo isso agora. Lu, isômero mesmo? Nem aqui, nem na China. Lhe garanto. Aposto o que você quer desejar. Isômero mesmo, eu vou ser bem sincero. Eu só vi. Tem muito tempo mesmo de isômero mesmo. Vou ser bem sincero. Eu não dou isômero mesmo em uma das minhas aulas. Eu acredito que já tem uns 5 anos. Por quê? Porque isômero mesmo é uma abordagem fora de um contexto de ensino médio. Bom? Oi, Elan. Pessoal, pode perguntar, Lu. Rapidinho. Se, por exemplo, considerar que tem 3 carbonos quirais, aí coloca na fórmula 2 elevado a 3, fica 8. Eu só posso falar que são 4 levógenos e 4 dextrógenos se for uma mistura racêmica, né? É isso? Lu, você não pode falar que vai ser 4 destrógenos e 4 levógenos, não. Porque pode ter isômeros mesmo, pode ter outros isômeros. Nesse caso, Lu, esse tipo de pergunta não vai ser feita a você, porque isso foge de um ensino médio. Ah, tá bom, entendi. Se cair, se for só 2, aí você pode se dizer um destrógeno levógeno. Acima de 2, por exemplo, 4, um desses compostos pode ser um composto mesmo, como Luciana pontuou. E para isso, a abordagem deveria ser totalmente fora do contexto de ensino médio. Pessoal, enquanto eu tiro a foto, eu dou para vocês 3 minutinhos para vocês pensarem nessa questão. Ninguém fala em áudio. Quem comentar, quem chegar na resposta, por favor, vá somente para o chat. Alguém confirma para mim que a questão não está na tela de vocês? Tá. Tá na tela, ela. Pronto, estou aguardando. Vou tirar a foto do quadro. Alan, antes de você tirar a foto do quadro, você poderia colocar no quadro, é uma coisa rápida, porque eu me bati quando eu fui pegar uma questão. Porque tem a ordem, né, certinha, e Augusto disse que algumas coisas tinham mudado pelo que a gente tinha estudado antes. Eu não peguei o extensivo com vocês. Sobre a questão da nomenclatura, por exemplo, primeiro vem em saturação, ramificação
Primeiro vem grupo funcional, depois insaturação e, por fim, ramificação. Não, mas, por exemplo, eu sempre tenho que botar, tipo, onde tá, por exemplo, eu boto o número que tá a função, aí boto um tracinho e boto a função. Aí boto outro tracinho, essa é a minha dúvida, entendeu agora? Primeiro vem, ó, aí você está dizendo a nomenclatura, o nome. Sim, mas não tem. A minha dúvida é, tipo assim, eu boto dois, tracinho, por exemplo, ou aí depois eu boto boot, depois ano. Ô, Mari, eu vou explicar um pouco mais isso quando eu estiver falando essa questão aí agora, beleza? Certo. Bom, vamos lá? Deixa eu ver no chat, marcaria B, B, B. Bom, pessoal, preste muita atenção. Esse aqui é o metilbutano. 1, 2, 3, 4. Lame zero é o seguinte. Primeiro, como é que eu sei que a ramificação está aqui e não está aqui? O M0. Caso eu estivesse aqui, não seria 4 carbonos, seria 5. Ué, se tem a ramificação aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não seria um butano. Se você colocar a ramificação aqui ou aqui, tanto faz. Tanto faz. Porque aqui ou aqui é o carbono 2. Então, se você colocar aqui ou aqui, é metilbutano do mesmo jeito. Antes de prosseguir, todo mundo entendeu o que aqui é o metilbutano? Deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo no chat. Todo mundo entendeu que ali é o metilbutano? Pronto. Pessoal, a questão está falando que é uma monocloração. Significa que está adicionando um cloro. Tio Augusto enfatizou com vocês na aula passada a regra de Markov em cloro. O cloro vai sempre entrar no carbono menos hidrogenado. Eu vi Augusto enfatizando muito isso com vocês. Ela? É menos mesmo? Não é mais, não? o carbono. Ou eu que tô doida? Não. O cloro. Ó. Você pode estar confundindo. Se a entrada for do hidrogênio, o hidrogênio vai sempre entrar no carbono hidrogenado.
Se a entrada for qualquer átomo diferente de hidrogênio, ele vai entrar sempre no carbono menos hidrogenado. Ah, tá. É porque eu tinha achado que a primeira regra valia para tudo. Pronto. Aí sabe, eu até pontuou aqui. O hidrogênio vai entrar sempre onde tem mais dele. E se for alguém diferente do hidrogênio, vai entrar total onde tem menos dele. Fez sentido, Gabi? Ah, agora fez, é porque eu estava esquecendo. Pronto. Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios. Esse aqui tem 2. Esse aqui tem 3. Esse aqui tem 1. Então, o cloro vai entrar nesse carbono. O cloro vai entrar nesse carbono. Esse é o produto formado dessa halogenação. Uma reação de substituição. A questão exigia, primeiramente, de vocês como se chegar na formação desse produto. Isso foi possível graças a uma reação de substituição. Aí agora, Mário, eu vou falar um pouco da nomenclatura. Olha, o cloro está mais perto desse lado. Então, eu vou iniciar daqui. Qual vai ser o nome desse produto? Vai ser 2-cloro, 2-metil-butano. Pergunta. Até o que foi feito nesse momento, qual a dúvida de vocês? Olha, eu tenho uma dúvida com essa relação ao cloro aí. No caso, ele entra onde tem menos hidrogênio? Ele vai sempre entrar no carbono que tem menos hidrogênio. E essa questão de substituição de menos hidrogênio serve para todas as questões de substituição? Todo Tipo, sulfonação, nitração, todos? Tudo, exato. Tudo, Mário. Sulfonação, nitração, halogenação, hidrogenação, hidratação. A substituição, sempre o grupo vai entrar no carbono que tem menos hidrogênio. Pode perguntar, Clarinha. Você ia perguntar? Não, é porque eu não estou conseguindo ver o quadro direito. Será que você pode tirar a apresentação para melhorar aqui a câmera? Seu pedido é uma ordem. Muito Oi? obrigada. No caso, prof, a gente teria que lembrar esse aí que você montou, de botar primeiro o butano, mais o cloro e ver o que ia produzir. Isso, Mário. Perfeito, perfeito. Vamos agora julgar as alternativas. Julgando as alternativas, compartilhar a tela de novo. Alternativa 1. A formação de 3 isômeros opticamente ativos. Pessoal, se a questão falou isomeria óptico, isômeros ópticos, você tem que olhar a quantidade de quê? Carbono quiral. Quantos carbonos quirais temos nessa molécula? Nenhum. Esse carbono aqui está ligado a quem? Há 2 carbonos, um cloro e um hidrogênio. O cloro. Ah, não, é um carbono. Disfarce. Ah, Não, é que são 3 carbonos, eu estava vendo como hidrogênio, disfarce. aqui. Carbono, carbono. E esse grupo todo. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa errada.
monocloração do metilbutano. 1, 2, 3, 4. 2 cloro, 2 metilbutano. 3 metil. Eu achei que para. Eu achei isomeria. É isomeria óptica, né? Peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Calma aí. Eu pensei que tinha que ter ligação dupla, e aí só tem ligação simples. Não, a dupla é cis e trans. Deixa eu Que é pensar um óptica, no pouquinho caso. aqui. Peraí. Será que eu esqueci? Monocloração, será que é? Será que eu engoli algum número nesse a respeito da reação de monocloração no metilbutano? O metilbutano aqui. Eu não estou vendo o chat se alguém estiver digitando, não, tá bom? 2 metil, cloro. 3 metil. Deixa eu ver se alguém pontuou alguma coisa no chat. Eu quero a ajuda dos futuros universitários aí também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou pensar um pouquinho. Tem alguma coisa de errada aí. Não sei se está na questão. Deixa eu pescar aqui um pouco. Espera aí. Se alguém identificar uma luz aí, comentem alto. Vou pensar nela aqui. Primeira coisa, não tem nada de errado. Monocloração do metil.
Deixa eu ver a galera. Não existe a possibilidade do cloro ocupar diferentes posições no carbono primário, secundário e terciário? Porque o metil e o cloro estão no mesmo carbono, me perdi. Eu fui dar uma de bonitão, gostosão, coloquei a questão sem ter respondido antes. E, de fato, me buguei um pouquinho aqui. Deixa eu pensar. 2 metil. É metil. Se o cloro ficar no carbono, no terceiro carbono, dá certo. Sim, mas por quê? Por que o cloro ficaria no terceiro carbono? 1, 2, 3, 4. Mais 2. O que Luísa e Luciana estão pontuando que o produto formado tem que ser esse aqui. O produto formado tem que ser esse aqui. Pronto. Vocês estão certos. Cobertos de razão. 1, 2, 3, 4. Isso nos levaria ao composto 2 cloro, 3 metil, butano. Essa é a resposta certa. Fato. E vocês estão corretos. No entanto, buscando como base a explicação de reações orgânicas. Oi. Quando você faz substituição, geralmente o hidrogênio terciário é mais reativo que o secundário, que é mais reativo que o primário. Prossiga. Então, no caso, a substituição ia ser nesse do cloro, ia ser mesmo nesse daí? Nesse que tem a ramificação, metil? É do carbono terciário. A não ser que eu esteja enxergando algo diferente. Deixa eu ver aqui. A monofloração pode ocupar diferentes posições em proporções diferentes. A nova proporção realmente seria ser o carbono terciário. Porém, não haveria isômeros.
Pera aí. Deixa eu ver aqui de novo que você me deu a luz. Luciana, muito obrigado, Lu, pela sua colocação aí. Eu encontrei a resposta. E que questão, filha de uma puta. Desculpe se tem algum de menor aí, se tem alguma criança ao lado, me perdoe. Vi agora. Professor, boa noite. Boa noite. Bom, eu aprendi, não sei se estou correta, né? Que realmente a maior proporção na distribuição do percentual é no primeiro, no terciário, no carbono terciário, depois no secundário, e uma menor formação no carbono primário. Só que se a gente olhar a distribuição no carbono terciário e secundário, não haveria formação de isômero. Para ter a formação de isômero, seria aquela lá, o cloro no segundo e o metil no terceiro. Você está coberta 100%, Lu. 100%. E foi o seu comentário ali que me deu uma luz plenamente. E agradeço demais. Pessoal, o que Luciana pontuou deu um start que eu não tive no primeiro momento, por ser literalmente uma questão bem sacana. Vamos lá. Esse que eu estou desenhando aqui é o metilbutano. Joelana, até eu entendi. Esse aqui é o metilbutano. Para ser mais preciso, esse aqui é o 2-metilbutano. Tá certo, Joelana? A questão fala que vai haver uma cloração, uma monocloração. Monocloração é a entrada de um cloro. Vocês aprenderam que, preferencialmente, de acordo com a regra de Markov-Nikola, o cloro vai entrar no carbono menos hidrogenado. Ou seja, o cloro vai entrar primeiro no carbono terciário, que é esse aqui. Então, o produto principal dessa reação vai ser o cloro entrando nesse carbono 3. Então, esse aqui é o produto principal. Qual seria o nome desse produto principal? 2-cloro, 2-metil-butano. Show de bola. No entanto, ele é o produto principal. Oi, Lan, aí esse cloro entra no lugar do hidrogênio que estava ligado, né? Isso, Lu. Aí forma aqui como outro produto HCl. Porque aqui, na verdade, é um Cl2. Aí sai o H daqui e se junta com o Cl daqui. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Pronto. Pessoal, no entanto, eu como professor e vocês como os alunos estão habituados somente a encontrar o produto principal. E esse foi o grande erro que eu cometi com vocês. Eu foquei somente no produto principal. Cerca de 90% do produto formado é esse aqui. No entanto, esse miserável de cloro, ele pode entrar depois em uma fração menor em um carbono secundário. Esse também vai ser um produto, só que um produto em menor percentual, em menor escala, em torno de 1 até 3%. Beleza? Então, nesse cenário,
Esse segundo produto formado, o cloro entrou no carbono secundário. Nesse novo cenário aqui, o cloro entrou no carbono secundário. Então, qual seria o nome desse produto? O nome desse produto seria 2-cloro, 3-metil-butano. E aí, já eu faço a pontuação para você, sabe? E aí, vamos julgar as alternativas. Vamos julgar. Oi, Clara. Ali o carbono não seria o secundário, não? Você botou o primeiro ali. O de vermelho. Aqui, É. ele é um carbono terciário. 1, 2. Ah, tá. Terciário. É. Não, é porque eu estava contando na cadeia, no caso. Pronto. Vamos julgar as alternativas. Letra A. Esses são os produtos formados. A formação de 3 isômeros ópticos. Primeiro, nesse produto aqui, não possui carbono quiral. Nesse produto aqui não tem carbono quiral. Se não tem carbono quiral, não tem isomeria óptica. Nesse aqui, que é o produto em menor quantidade, a qual eu não me preocupei em obter no primeiro momento, possui um carbono quiral. Significa dizer que terá um total de 2 isômeros ópticos. Logo, a letra A é falsa. Logo, a letra A é falsa. Letra B deixa em stand-by. Letra C consiste em uma reação de adição. Para que haja reação de adição, tem que ter dupla. Essa aqui foi uma reação de substituição. Letra D. O composto 2-metil-1-clorobutano, 2-metil-1-clorobutano, seria o terceiro produto dessa reação. Em quantidade ainda menor. O cloro entrando em um carbono primário, formando assim esse composto. Esse aqui seria o 1-cloro, 2-metil-butano. Esse aqui faria parte também da escala do menor. E nesse aqui, não possui carbono quiral. Professor, e onde é que está o carbono quiral nesse aqui? Esse aqui, só para constar. Eu tenho aqui um grupo, eu tenho aqui 2 grupos, eu tenho aqui 3 grupos e tenho aqui 4 grupos, que é o hidrogênio. Pessoal, uma questão complexa, mas partindo do pressuposto que
Sinceramente, eu tô com raiva. Porque se você chegasse até aqui, meu irmão, você já estaria em outro nível. Mas a questão exigiu que vocês, além de calcular, além de colocar um produto principal, teria que colocar um produto em menor escala. Minha pergunta, primeiro, vocês entenderam por que esse aqui é o produto principal? Primeira pergunta minha. Vocês entenderam por que esse aqui é o produto principal, sim ou não? Eu tive muita dificuldade com essa questão. Mas, Gabi, a minha primeira pergunta. Você entendeu por que esse aqui é o produto principal, sim ou não? Acho que eu entendi. Esse aqui é o 2-metilbutano, você entendeu? Sim, E entra cloro, você entendeu? sim. E o cloro vai entrar preferencialmente no carbono que tem menos hidrogênio, o carbono terciário, você entendeu? Isso também. Então, esse aqui é o produto principal. Fez sentido? Isso. Comumente, a questão só pega as informações do produto principal. Se a gente tomar como referência o produto principal, tem carbono quiral? Não, Tem isômero óptico? não também. Porque para ter isômero óptico tem que ter carbono quiral. Concorda? Sim. O que foi que eu propus agora, depois da colocação de Luciana, depois da pontuação dela? Além do produto principal, eu coloquei os outros possíveis produtos, só que esses produtos são em quantidades extremamente pequenas, que raramente aparecem na questão. Que produto foi esse? O cloro entrou agora no carbono, que é o quê? Claro. Gabi. Como assim? Nesse produto aqui agora, o cloro está entrando no carbono, que é o carbono que? Não é o quiral. Esse aqui é no terciário, concorda? Ah, tá. Entendi. E agora ele entrou o quê? No secundário. Esse aqui é o produto principal, sim ou não? Não. O principal é o primeiro, concorda? Sim. Só que nesse aqui, quando o cloro entra no carbono secundário, ele acaba formando um produto que tem um carbono que? Quiral. Quiral. E a terceira hipótese é o cloro entrar no carbono que? Primário. Primário, que vai formar esse aqui. Aí, você para e pensa, Elan, e se eu não tivesse essa sacada? Vamos julgar as alternativas, Gabi? Imaginando que você não teve a sacada de chegar a esses outros dois produtos. Beleza, Gabi? Beleza? Está me acompanhando? Ah, agora eu tô acompanhando. Pronto. Vamos para a letra A. A formação de 3 isômeros opticamente ativos. Se você enxergasse só esse produto, teria como marcar essa resposta? Não, né? Pula a letra B. Isso aqui é uma reação de adição? Sim. Adição, para ser adição, tem que ter o quê no composto? Repete a pergunta? Essa reação aqui é uma reação de adição? Sim. Não, Gabi. Presta É atenção. de... É exclusão? Alguma coisa assim, né? Substituição. Ah, Porque, tá. Isso. porque aqui tem o hidrogênio. Esse hidrogênio está saindo para entrar um cloro. Para ser de adição, tem que ter uma dupla, Gabi. Sempre. Olha, no caso aí, então a ordem é primeiro, primeiro é no terciário, depois no secundário e depois no primário. Quando eu Exato. não tivesse a questão do mais hidrogenado, eu vou usar essa outra observação. Não, Certo. presta atenção. O produto principal é aquele que o cloro entra no carbono menos hidrogenado.
O carbono menos hidrogenado, Mara, é sempre o carbono terciário. Ah, entendi. A regra de Markovnikov só serve de adição. Entendi. Não, a regra de Markovnikov vale para qualquer reação orgânica. Qualquer reação orgânica. Quem vai entrar, sempre vai entrar primeiro no terciário. O terciário é o carbono menos hidrogenado. Entendi. É porque eu achei que era quando o tio Augusto estava explicando, era no mais hidrogenado. Quando a adição houver a presença de um hidrogênio, quando é o hidrogênio que vai entrar, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado, hidrogênio. Ah, tá. Se for uma outra substância, é no menos hidrogenado. Sempre. Entendi agora. Gabi, essa questão passou a ter mais sentido para você? Passou sim, Elan. Obrigada. Gente, peço desculpas, mas eu quero que vocês entendam que a mesma situação que vocês iriam se deparar, eu, como professor, eu também me depararia. Mas, ao mesmo tempo, ao julgar alternativa por alternativa, eu conseguiria julgar que algumas são claramente incorretas. Não tem como ser reação de adição. Aqui não tem como ter isômero óptico. Então, talvez eu teria essa sacada que Luciana teve primeiramente, de não só colocar o produto principal, de colocar os demais produtos. Mas, volto a enfatizar, se vocês foram capazes de chegar até esse produto, vá comigo. Vocês já estão no nível absurdo, vocês já estão no nível muito bom. Pergunta, o que está aqui, vocês entenderam? Ó, para ficar bonitinho, não tem que ir. Meus lindos e minhas lindas, tem mais uma questão de isomeria, mas eu vou deixar vocês fazerem em casa. E as considerações que eu ia falar de polímeros, eu vou deixar para fazer na próxima aula, porque senão o tio Elan vai dormir na caminha do cachorro, porque tem que arrumar a mala, porque o tio Elan vai fazer uma viagemzinha amanhã, senão a banda da patroa. Então, paro com vocês aqui, vou tirar foto da resolução da questão. Fica faltando umas considerações de polímeros, mas para a gente dar sequência à nossa programação da semana que vem. Lembre-se, semana que vem temos aula, se eu não me engano é na quarta, não sei se é quarta ou quinta, está lá no cronograma, e teremos um aulão de véspera, que estarei colocando uma enquete no grupo. Se vocês querem esse aulão de véspera no sábado ou no domingo após a prova. Quando eu falo após a prova, é mais ou menos 6 da tarde. Mas isso aí, quem vai escolher, quem vai ganhar, é a votação, a qual será colocada lá no grupo, tá bom? E Mas essa revisão ficaria gravada, essa mega revisão? ficaria sim, mas se a mega revisão for, por exemplo, no domingo, 6 da tarde, vocês não conseguiriam assistir a gravação. Mas se for no sábado, vocês conseguiriam assistir a gravação. Lu, e polímeros eu vou fazer a consideração na nossa aula de quarta-feira, tá bom? E gratidão pela sua colocação. Você me salvou. Você deu um start que estava me faltando para conseguir desvendar essa questão. E aqueles que eu estou com dúvida, segura a pontinha um pouquinho aí, tá bom? Tio Elan hoje está cansado e tio Elan não viajou nada nas férias. Vai pegar somente esse final de semana uma prainha, presente, inclusive, de um aluno aqui para mim e para minha esposa. Na segunda-feira, assim que eu retomar, aqueles que eu ainda estou com dúvidas, eu respondo no privado, tá bom? Não vou ter condição de responder agora, porque eu já estou exausto e vou pegar estrada logo de madrugada. Mas prometo que segunda-feira eu respondo as pendências individuais de cada um de vocês, tá bom? Beijo. Fique com Mas a Deus. gente pode mandar para Augusto, Alan? Mete bronca, Mari. Pode meter bronca para Augusto. Viu? Todas as suas dúvidas sem pena. Se você mandar umas 10, vai me deixar feliz. Viu?
Beijo. Tchau.